O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, presentes nesta Assembleia Litúrgica e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, pelo Facebook, pelo YouTube, sejam bem-vindos e acolhidos pela Palavra de Deus que alcança nossa vida, o nosso coração, nos alimenta e nos fortalece em vista da missão. Iniciando a nossa reflexão a partir do Salmo, já em seu refrão, que nos diz: é feliz quem a Deus se confia. Todo aquele que põe a sua confiança em Deus, este é feliz. Porém, infeliz é aquele que coloca a sua confiança em si mesmo, quando pensa somente em si, colocando em segundo plano, seja Deus, como também o próximo, o irmão, os próprios filhos de Deus, criados pelo mesmo amor. Na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, é bem impactante já no início, quando nos fala: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, mas bendito é aquele que confia no Senhor. O profeta, o próprio Deus através do profeta, não quer ter uma visão negativa da humanidade, tampouco da lealdade que Deus, no ato da sua criação, depositou na vida de cada ser. Não é isso. Mas é um convite para a prudência, para o discernimento. Com quem andamos? Quem são os meus amigos? Estes têm Deus em seu coração? Como são seus caminhos? Pois o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, é aquela que nos aproxima de Deus, que caminha conosco lado a lado, em direção à pátria celeste, ao céu, ao próprio coração
de Deus. É um convite para cada um de nós também, para que sejamos leais ao próprio Deus. O povo de Israel, com as suas infidelidades, suas quebras de alianças com Deus, por vezes, fizeram a experiência da angústia, do sofrimento, da escravidão. Mas muito eram felizes quando depositavam a sua confiança em Deus. É válido também termos a consciência que, por mais que na nossa experiência humana tenhamos de forma negativa com relação à confiança ou à lealdade de alguém, nem por isso devemos negar a humanidade, tampouco generalizá-los, como se ninguém prestassem. Não devemos agir desta maneira. A graça que Deus depositou na nossa vida, no nosso coração, que por vezes o pecado ofusca com as mentiras, com as inverdades, somos convidados a virmos para a luz, irmos ao encontro de Jesus. E dessa forma, nós vamos compreender que a verdadeira ressurreição é aquela em que consiste sair desta realidade imanente, material, limitada, e passar a viver uma vida de eternidade, já que nesta realidade terrena é possível, porém não a sua plenitude, mas fazermos a experiência de Deus todos os dias da nossa vida já nos dá esta graça de vivermos uma eternidade no coração de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é aquele que põe toda a sua vida, toda a sua confiança, todos os seus bens na confiança em Deus. O próprio Evangelho em si é importante refletirmos quando utiliza o termo pobres. Existe a realidade de pobreza entre nós? Existe. Deus se alegra com isso? Não. Porque nem sempre nossos governantes agem de forma leal, justa, como deveriam agir, pois se assim fizessem, não haveria tanta miséria, não haveria tanta pobreza. Estas realidades não alegram o coração de Deus. Este mesmo termo, pobreza, é interessante ainda para a nossa meditação compreendermos que Jesus fala também da pobreza espiritual, daquela pobreza que é capaz de despojar de si de tudo o que tem para acolher na vida e no coração a única e maior riqueza que é Ele mesmo. Devemos ter bastante cuidado para que em nossa realidade, seja de pobreza ou de riqueza, não chegarmos aos extremos, porque existem muitos pobres com um coração soberbo, fechado em si mesmo, que só acumulam até mesmo aquilo que não têm, mas que adquirem pela via do pecado, a ganância, a soberba, o egoísmo. Assim também como existem pessoas ricas, com bens, porém com espírito de pobre, que faz caridade, que ama o próximo, que tem Deus no coração.
Mas existem também aqueles que estão fechados em si mesmo, na sua própria ganância. Já não conseguem ver além daquilo que tem, não conseguem ver a necessidade do outro. Por isso que os extremos são sempre perigosos. Mas felizes são os pobres, porque Deus, sendo o verdadeiro alimento, é capaz de saciá-los. E devemos assim nos alegrar quando, nesta condição de pobreza espiritual, nos depararmos com a maior riqueza que todos os dias vem nos visitar, o próprio Deus. Felizes sois vós também quando, em meio aos desafios da vida, seja familiar, da missão, na igreja ou na sociedade, forem perseguidos por causa do nome de Jesus. Será grande a vossa recompensa. Mas é necessário que entendamos que a perseguição, ela não deve nos levar ao vitimismo, a nos tornarmos vítimas das injúrias, das calúnias, mas termos sempre uma posição evangélica, cristológica, agirmos mediante a palavra, a verdade, que nos desafia ao profetismo. A sociedade de hoje precisa de homens e mulheres corajosos, corajosas, que falem, que defendam a verdade, a justiça. Nós nem sempre queremos mais pensar, raciocinarmos, aceitamos tudo que vem pela via dos meios, das redes sociais, que existem coisas boas, sim, mas existem também aquelas que não nos edificam, não nos santificam, não nos ajudam na nossa caminhada de fé. Por isso, discernimento. Por isso, a prudência. Por isso, a justiça. E seremos felizes quando agirmos desta maneira, com o olhar de Deus, agirmos com o coração de Deus, que é capaz de ir além das nossas fraquezas, da nossa própria humanidade propriamente dita. Maldito é o homem que confia no homem. O termo homem aqui está relacionado à humanidade, à natureza humana, que quando se distancia da natureza de Deus, é capaz de fazer barbaridades. E somente em Deus que encontraremos a nossa realização como caminho, como meio para se adquirir a verdadeira felicidade. Feliz é aquele que, confiando em Deus, consegue absorver os nutrientes necessários para uma vida sólida, para uma vida cristã, para uma vida feliz. Tu és feliz na tua vocação? Seja ela familiar, religiosa? De que maneira tu vives? De que maneira tu te comportas diante de Deus, perante os irmãos? Como dou o meu testemunho de vida cristã? É muito fácil dizer eu sou católico. Porém, somos desafiados a sermos verdadeiros cristãos.
Isso é um exercício, é um caminho de configuração, de aproximação, de encontro com Jesus, que é o único que nos salva. O homem por si só não pode se salvar. Por isso que Deus enviou o seu Filho, porque a natureza humana por si mesma não era capaz de retornar à sua origem, ao coração de Deus. Para dizer que Deus está conosco, quer caminhar conosco, quer que estejamos sempre no coração dele, e quer também estar em nossos corações. Que a Sagrada Liturgia que estamos participando nos ajude a levar para a vida, para o nosso trabalho, para a nossa família, para as nossas relações interpessoais, o próprio Cristo, a verdadeira felicidade, a realização plena da vida humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.